eventualmente. Vou ativar aqui o som da Andreia. Foi mais um processo de conhecer um bocadinho aquela realidade, perceber o que é que se passa nestes ambientes, do que propriamente ir com um objetivo muito concreto e pronto, ir numa de alcançar esse objetivo. Tem sido interessante as palestras, temos visto algumas palestras de pessoas inspiradoras, com mensagens inspiradoras, mas as palestras também são super curtas. Há palestras que têm 8 minutos, há palestras que têm 15 minutos e há palestras que só têm 2 minutos, então não dá para aprofundar em nada. E nós estávamos a comentar uma com a outra que é isso que sentimos falta de aprofundar certos temas. Hoje, por exemplo, fui assistir a uma palestra sobre burnout e ela praticamente não falou nada sobre burnout. Então fica assim muito, pronto, muito à superfície. Mas é uma descoberta, pronto, é interessante, é giro, mas não seria algo no qual eu investiria este ano, nem me estou a ver no próximo ano. Portanto, é assim, é mais uma descoberta, pronto. É daquelas coisas, é para uma pessoa não morrer estúpida. Exato. Porque eu acho que também é muito mais virado para a tecnologia, não é? E para a utilização da tecnologia, e se calhar seria interessante para projetos mais tecnológicos, tipo como é que se faz a utilização das redes sociais, como é que usas os dados que geras a partir daí, não é? Isso é super interessante, mas também em termos tecnológicos puros e duros, porque eu lembro-me de vários amigos que foram, e eles foram mesmo apresentar os seus robôs, as suas coisas todas. Sim. Agora, pronto, este trabalho menos tecnológico ainda que uses, não é? Portanto, se calhar não é tão... Eles têm algumas, por exemplo, algumas palestras de online marketing e de social media, criação de conteúdos, pronto, isso é interessante. Mas realmente, por exemplo, nós temos um casal conhecido que está lá com uma app que eles criaram e estão à procura de investidores. É uma app de comida vegan e eles estão à procura de investidores. Pronto, realmente já há aqui esta questão da tecnologia e eles à procura de suporte para desenvolverem esse projeto, mas de facto nem eu nem a Vânia estamos nesse nível. Não. Acho também interessante para estabelecer networking, mas lá está, como nós nem íamos sequer com esse objetivo, foi mais numa de descobrir, beber um bocadinho aquele ambiente e viemos relativamente cedo para casa. Eu amanhã já nem sequer vou, amanhã vou para o Algarve, volto para casa, já tenho saudades dos meus pequeninos, então já nem vou ao último dia e pronto, temos levado a coisa assim de uma maneira mais soft, porque senão é muito intenso. Depois aquilo é enorme, uma pessoa por dia faz imensos quilómetros lá dentro, de um pavilhão para o outro, é assim uma coisa... Para quem chegou agora estamos a falar do Web Summit. Pronto, então é isso. Bom, meninas, vamos aqui começar, depois desta pequena introdução. Deixem-me aqui cumprimentar a Maria José, boa noite. A Andreia Cardoso, boa noite, Andreia. A Cristina, que está às escuras, mas que mandou um e-mail ainda há pouco, boa noite, Cristina. A Paula, que também está às escuras, boa noite, Paula. E vamos lá. Então, para começar, duas coisas para vos dizer. Primeira, na próxima segunda-feira nós temos mais um direto, que é com a Cristel Leal, a fundadora do Nomadismo Digital Portugal. Para a Cristel, a Paula está aqui a dizer boa noite e a Cristina já não está às escuras. Para a Cristel eu não fiz nenhum formulário com questões, porque eu tinha um propósito mais específico com a participação da Cristel aqui como interveniente, que era ela vir um bocadinho expandir-vos os horizontes em relação ao que o digital pode fazer de forma a potencializar possíveis projetos profissionais. Se vocês tiverem outras questões, eu agradeço que partilhem aqui hoje, ou que quem vá ver o direto depois que partilhe comigo por e-mail depois, porque eu poderei ainda comunicar algumas questões mais específicas à Cristel, mas de uma forma global, esta é a minha ideia, é que vocês fiquem com mais noções de como é que o digital pode potenciar eventuais projetos profissionais que vocês possam ter e também para vos começar a sensibilizar para a questão de que o digital é praticamente uma passagem obrigatória. Portanto, eu sei
Eu entendo que muitas de nós queremos fugir a isso. Eu, inclusive, sou muito resistente, nomeadamente às redes sociais, mas temos que começar a perceber isto como uma passagem que vai ser obrigatória a curto termo. Já nem estamos a falar a médio e longo prazo, estamos a falar mesmo a curto termo. E o Web Summit, epá, é claríssimo, ninguém vive já nem de forma sustentável sem estar de alguma forma presente no digital. E isto, eu tenho muita tendência a falar de projetos autorais, não é? De vocês desenvolverem os vossos próprios projetos. Isso não significa que seja o caminho de todas vocês, de todos vocês, para o André, que vai nos ouvir depois. Mas independentemente disso, se vocês, por exemplo, decidirem ou sentirem que querem trabalhar numa determinada organização, numa determinada empresa, essa empresa, essa organização vão ter que passar pelo digital. Portanto, mesmo nessas circunstâncias, o digital vai fazendo cada vez mais parte da nossa vida. Então, para mim era muito importante que a Cristel trouxesse esses aspectos para vos expandir um bocadinho as perspectivas, para vocês perceberem a potência que o digital traz a projetos mais autorais, e é essa a ideia. Portanto, alguma coisa que queiram partilhar, escrevam aí no chat que eu depois tomo nota no final, está bem? Pronto, esta era a primeira questão. A segunda questão, antes de responder depois às vossas questões, às vossas partilhas, tem a ver com o encontro presencial. Então, eu estive a ler as vossas respostas em relação à minha oferta de fazermos o encontro presencial, e o que acontece é o seguinte: existem 10 pessoas interessadas, mas, ok, a Cristina ainda não respondeu. Eu vou trazer aquilo que já captei como informação. Cristina, não sei se vai fazer diferença responderes ou não, mas vou partilhar com vocês. Há 10 pessoas que estão interessadas, sendo que essas 10 pessoas não podem todas na mesma semana. Ou seja, isto significa que se eu marcar um encontro, eu vou ter pelo menos, no máximo dos máximos, 8 pessoas. De maneira a tornar isso sustentável, para eu sair do Algarve, ir a Lisboa, reservar um espaço, é missão impossível. Com 8 pessoas ia sair caro. E não é o objetivo. Vocês já pagaram por este workshop, não me faz sentido estar... É assim, seria de qualquer das formas pago, mas para ser sustentável, para mim, para sair do Algarve, para pagar um espaço, é difícil. E isto, quando eu digo 8 pessoas, é... sendo otimista, porque uma coisa é aquilo que nós respondemos no questionário e depois outra coisa é aquilo que efetivamente estamos dispostos a fazer, não é? Sendo que a maioria das pessoas tem que se deslocar de propósito para Lisboa. Portanto, daquilo que a Cristina está interessada, somos 31 no workshop, Bárbara. Sim. Agora é assim, nestes programas online, das 31 pessoas, nós sabemos que só à volta de 10 estão a seguir o movimento do grupo, ok? As restantes pessoas vão fazendo algumas ao seu ritmo, outras nem sequer ainda ouvi falar delas. Portanto, é sempre assim. Isto não é só aqui no workshop, mas nestes programas online há muita gente que compra e depois não se compromete e depois não faz, pronto. Então a taxa de compromisso é geralmente pequena, neste caso 1/3, é realmente os valores, pronto, normais. Mas lá está, depois para fazer uma coisa presencial que fosse sustentável para todos, era preciso que fôssemos mais numerosos. A Ana Tavares está aqui a sugerir uma coisa muito interessante, que é fazerem um encontro local, mesmo que o de Lisboa venha a acontecer. Pronto, sim, olha, sugiro, aliás, não é sugerir, eu apoio muito essa iniciativa. E nós até poderíamos fazer, que foi uma coisa que eu pensei como alternativa, que seria eventualmente fazermos algo online, mas que fosse mais de trabalho individual, ou seja, vocês trazerem todo o vosso processo individual e irem trazendo as vossas questões, sejam elas sobre o que forem. Pronto, fazermos assim, até podíamos fazer 2 horas de trabalho. Pronto, tentar reproduzir de alguma forma essa iniciativa que seria presencial aqui no online. Eventualmente, por exemplo, se juntarem todas no Porto, poderíamos encontrar-nos,
Portanto, vocês todas juntas no Porto e eu estar online com vocês, são coisas que nós podemos equacionar. A Cristina está-me a perguntar a partir de quantas pessoas é que achas que seria sustentável. É assim, o ideal seria no mínimo 12 pessoas. 12 pessoas para tornar a coisa sustentável. E isso pessoal que está a ver este vídeo em diferido, toca aí preencher o formulário para sermos 12. Está bem? E quem nos estiver a ver depois, que envie e-mail a reforçar, se for realmente de interesse das pessoas fazermos esse presencial, que me enviem por e-mail. E que tal enviar um e-mail? Sim, posso fazer isso, sim, Cristina. Eu vou reforçar a ideia, então. Então eu vou fazer isso, mas pronto, fica já aqui, para quem nos está a ver em direto, normalmente somos 10, sim, normalmente são 10 aqui nos diretos, mas há pessoas que vão comunicando comigo através do e-mail ou através da plataforma, que normalmente não podem estar aqui às quartas-feiras, mas que vêm depois, portanto eu sei que há mais pessoas que estão a seguir o grupo. Agora, pronto, para que seja uma coisa realmente sustentável, para eu me deslocar. Se eu estivesse em Lisboa era diferente, mas como implica a viagem, torna-se mais complicado. Mas eu vou enviar o e-mail, pode ser que funcione melhor, está bem? E depois vou-vos metendo a par. Ok, então, entrando aqui neste módulo 8, certo? 7. Então, eu recebi da Cristina a tabela das paixões, espera lá que eu abro aqui, as paixões, os atributos únicos e profissão, profissões ou possibilidades profissionais. Eu se calhar vou começar aqui com a Cristina e depois abro para as restantes. Cristina, tinhas alguma questão? A Maria José ainda não fez. Tudo bem, Maria José, tens tempo. Isto cada uma ao seu ritmo. Mas Cristina, tinhas aqui alguma questão em particular em relação à tua tabela? Cristina, não te estamos a ouvir bem. Não. Este Mercúrio está louco. Já tivemos problemas aqui com a Ana, com o som, agora é a Cristina. Isto anda uma loucura. Nós ouvimos-te muito baixinho. E agora? Talvez seja isto. Mostra lá. E agora? Ouvimos-te um bocadinho melhor, mas ainda assim não estamos habituados à tua voz, que é mais potente. Olha, experimenta tirar os fones. E agora? Perfeito. Ok. É os fones, não são de boa qualidade. Bom, relativamente ao exercício, eu acho que comecei a fazer isto, penso que na segunda, penso que sim. Não terminei hoje. E vou ser sincera, ou seja, eu vi o teu primeiro vídeo e comecei logo com esta tabela. Gostos e paixões, atributos únicos e profissões. Pronto. E quando depois vou abrir o PDF, estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Quando eu vou abrir o PDF, tu pedias que inclusivamente depois indexássemos, digamos, as paixões com as profissões, ou seja, que houvesse cruzamento. E que de alguma forma, eu ao fazer esta tabela já o estava a fazer. Sim. Pronto. E depois, basicamente o que é que eu fiz? Hoje terminei a tabela assim mais ou menos, não a revi, ou seja, eu estava para escrever isso, eu escrevi outra coisa lá na plataforma, ou seja, eu não me distanciei um bocadinho e não voltei a ela novamente, não fiz nenhuma revisão. O que é que eu fiz depois? Tu depois no exercício a seguir pedias, ok, então eu penso que o exercício é mais vasto do que realmente eu acabei por fazer, mas só explicando aquilo que fiz foi das hipóteses que eu tinha aqui,
e eu acabei por selecionar 3, digamos 3 vertentes, não é? Porque se calhar algumas acabam, ou seja, se calhar vendo o exercício agora, parece-me que... Oh, Cristina, permites-me que eu partilhe aqui com... Claro, aliás, eu tinha... Sim. Vou partilhar aqui. Porque é assim, estávamos no campo das possibilidades e basicamente... Eu vou tentar aqui só ampliar. Yeah. Sim. Pronto, estávamos no campo das possibilidades e eu sinceramente não estive a pensar muito nos atributos únicos, se lá faltava algum. Eu acredito que em todas elas há atributos que coincidem e que não estão lá, ou seja, isto, pronto, mas para mim não foi assim tão importante, porque se eu fosse fazer uma revisão, eu se calhar estaria a colocar mais atributos e por aí afora. Opa, e as profissões, eu vendo isto, o que eu acho é que há aqui áreas, nomeadamente, se calhar até mais ao nível da terceira, da segunda, que pode ser um bocado vasto ainda, ou seja, ainda está numa possibilidade mais macro, digamos assim, não sei. Mas a ideia é esta, e que está, ou seja, pelo menos eu fiz isto de uma forma espontânea, algumas ideias que eu já, inclusivamente no passado, já explorei, e depois ao fim e ao cabo fui encaixando e tendo em consideração aquele propósito primeiro que nós fizemos para ir no primeiro ou segundo, ainda que seja meio pé de chumbo, sim, mas eu gosto de dança e, por exemplo, só para perceberem, no outro dia estavam a falar de dança, este ano, no meu dia de anos, eu ofereci a mim própria um dia inteiro de dança, eu penso que aquilo chama-se dança medicina, uma coisa assim, sim, porque basicamente neste processo todo o corpo é que paga, não é? Como dizia o outro, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Epá, eu pensei, bem, eu sentia-me presa, eu estava mesmo a precisar, mas eu sou meio pé de chumbo, ou seja, aquela coisa, 2 passos para não sei o quê, eu já vou não sei aonde. Pronto, não interessa. Pronto, mas é um bocadinho isto que tenho aqui, não é? Ou seja... E diz-me, como é que tu te sentes em relação a isto que tu tens aqui? Bem, em relação a isto que eu tenho aqui, como eu te disse, como eu vos disse, o que eu sinto é que se calhar, lá está, preciso de recuar um bocado e de sentir mais, ou seja, isto sim espontaneamente é o que está dentro de mim. Agora, obviamente estão aqui, por exemplo, nomeadamente ao nível do 2, são coisas que eu nunca trabalhei, ou seja, seria bastante desafiante para mim, se calhar, não é? Como eu facilitadora de algumas coisas, teria que as trabalhar. Eu não estou aqui a dizer que vou fazer dança, atenção, ou seja, não me vou dedicar, são ferramentas que podem, digamos, fazer parte, não é? Pronto. Fui pondo aí, ao fim e ao cabo, coisas que eu fiz, que já me identifico e que me identifico, por exemplo, o desenho, eu nunca explorei, e como vocês viram o desenho do outro dia, não sou nada especialista. Ainda assim eu gosto e pronto. Então, olha, várias coisas aqui. Primeiro, temos aqui a Andreia a dizer que podem se juntar uma com a outra. A Andreia? A Andreia Cardoso, sim. Boa. Portanto, troquem por favor o WhatsApp, só contactos, porque isso, Andreia, que tu estás a sugerir pode parecer uma ideia assim meio brincalhona, mas às vezes não se sabe o que é que pode surgir, mais que não seja de se apoiarem uma à outra neste processo em que estão ainda a descobrir um bocadinho o que é que fará sentido para vocês, portanto, nesta exploração de possibilidades. Outra coisa que eu te queria trazer, Cristina, é muito interessante o ponto em que tu chegaste, e aqui quero relembrar aquilo que eu disse há uns tempos atrás, que é, vocês não têm necessariamente que chegar ao final deste workshop com uma ideia concreta, definida, quadrada, daquilo que vocês querem fazer profissionalmente. Aquilo que tu me estás a dizer, se calhar a dança ou o desenho são coisas para explorar, isso é aquilo que provavelmente vocês vão levar deste workshop. É mais clareza sobre o que é que eu quero explorar a seguir para perceber se o meu caminho será por ali ou não. Portanto, é excelente o momento a que chegaste, Cristina,
Claro que vai fazer sentido fazeres uma revisão agora, deixares passar alguns dias e voltares a olhar, perceber se falta alguma coisa, colocares aí a tua macro necessidade. A minha macro necessidade, eu não me referi, mas é aquela inicial, eu nunca mais pensei nela. E quando eu fiz o exercício, o 1 ou o 2, eu fui um A, e acho que basicamente era qualquer coisa como, eu tenho aqui, está aqui, causa coletiva que seja cuidado, suportar o crescimento, vírgula, a autoestima. Foi na altura que eu escrevi, quando fiz o tal exercício, nunca mais revi. Estão a perceber porque é que eu vos digo que é importante vocês reverem os vossos separadores todos? É porque tu hoje já tens mais informações do que tinhas lá no módulo 1 e no módulo 2. Sim, mas faz-me sentido, continua-me a fazer sentido. Ok, mas talvez tu já consigas trazer mais alguma informação ou talvez consigas limar um pouco as arestas dessa macro necessidade ou ser um pouco mais específica. Sim. Deixe-te com essa reflexão, Sim. de olhares para o processo todo e veres, ok, que informações é que eu já consigo acrescentar? E não digo só a esse tema, pode ser a outros temas. Sim, há aqui só uma questão que eu senti, quando tu disseste que, ok, escolham o top 3 que para vocês atualmente faça mais sentido. Que vos entusiasme mais, foi assim qualquer coisa. Já não sei se é o que faz mais sentido ou se que vos entusiasme mais. E um dos pontos que eu tinha, que eu aqui era uma das paixões, e que isso também está, é pessoas, contacto com. E eu até escrevi atributos, facilidade em contactar com pessoas que não conheço e consigo estabelecer uma ligação / conexão imediata, ou seja, não é? E, por exemplo, esta coisa que eu tinha aqui, que eu depois mudei aqui para o ensino, de facilitadora de empatia, de mudança, de motivação, não é? Eu até tinha aqui nas pessoas, porque eu aqui tinha muito de trabalhar a componente social e cultural, nomeadamente ao nível de quê? Planeamento, gestão de projetos e dinamização e criação de parcerias. Mas isso, de alguma forma, é um bocadinho aquilo que eu faço, mas noutra área. Não é? No setor, na indústria, mas é um bocadinho o que eu faço. Mas não tem nada a ver, porque o público-alvo, as dinâmicas e por aí fora são diferentes. Só que eu pensei, ok, quando eu liguei isto mais às possibilidades / entusiasmo. Pronto. E daí ter selecionado estas 3, ainda que tive ali um bocadinho, pronto. Então, faz essa revisão. Deixa passar 1, 2 dias, volta a olhar para o teu processo, faz uma revisão do teu processo, vê se consegues acrescentar mais alguma informação a esta parte ou a outras partes, a outros separadores, porque vocês têm muito mais informação agora do que tinham há 5 semanas atrás. Então é importante fazer essa revisão neste momento. Porquê? No próximo módulo nós vamos começar a definir os passos seguintes. O próximo módulo é, aliás, o último, ok? O próximo módulo é o último módulo, portanto, no último módulo vocês vão definir os passos a dar, os passos seguintes. Então convém que vocês terminem este módulo 7 com a certeza de que, epá, neste momento eu tenho aqui um bom resumo daquilo que eu consigo conhecer de mim. Vocês têm que estar nesse ponto de, ok, tudo o que eu conheci de mim neste processo está aqui. Está neste Excel, está resumido aqui. Não há mais que eu consiga acrescentar neste momento. Para depois definirmos os passos com a certeza de que, ok, eu estou a decidir estes passos bem firme, bem assente naquilo que eu conheci de mim. Não me está a faltar informação neste momento. Claro que falta sempre informação, nós estamos sempre a conhecer-nos. Mas neste momento, quando vocês vão definir os próximos passos, é importante, ok, eu estou a definir este passo porque eu com este processo percebi com clareza isto sobre mim. Ok? E a minha sugestão, eu estava aqui a falar com vocês e estava a pensar que seria interessante nós fazermos, portanto, nós vamos ter um direto na próxima semana, mas vamos ainda fazer um direto na semana seguinte, que não estava previsto, mas porque nós fizemos um direto a menos na semana em que o meu pai faleceu
E eu acho que seria também interessante nós fazermos um direto em que vocês pudessem partilhar os vossos Excels. E fazerem, se calhar não vamos poder ver todos os separadores, mas se calhar onde for mais difícil para vocês, onde vos faltar um pouco de clareza, eu poder-vos ajudar nesses pontos. Ok? Ou então eventualmente fazermos essa história do Excel num encontro presencial, ou se esse encontro não for presencial, o fazermos online, enfim, a vermos aqui em função das vossas necessidades, mas parece-me que é uma boa forma de vos incentivar a olharem para esse Excel e em condensarem lá toda a informação, reverem toda a informação, acho que seria importante. Sofia, Sim, tinhas ficado a enviar uma nova versão do Excel. é verdade. Eu estava na esperança que ninguém se lembrasse, mas vocês... Sim. É que ainda não preenchi, por isso... Ok, eu tenho que enviar. Eu, por acaso lembrei-me disso hoje, assim, só espero que elas não se lembrem ou que elas tenham feito, porque eu mostrei-vos os separadores. Pois. Eu pensei, elas fizeram elas próprias os separadores, Não. mas eu vou enviar na mesma. Mas eu Obrigada. acedi ao link que tu tinhas posto no sininho e ele está atualizado. E eu assim atualizei o meu. Está Mas atualizado? Tinha uma data anterior. Não, eu acho que está tipo de 17/10. Eu acho que é a mensagem que tu mandaste lá no sininho na plataforma. E eu Sim. acedi ao link e ele deu-me o que tu atualizaste, portanto o Excel que tu fizeste, mas atualizado. E então eu copiei as folhas para o meu... Pois, porque realmente, como eu partilhei um link com vocês e eu atualizo esse mesmo documento, vocês se calhar têm acesso às atualizações. Sim, ele fica igual. Ele fica, Fica todas as atualizações que tu atualizado. fizeres, Ele fica. Então pronto, Sofia, olha, está atualizado. Ok, está atualizado. Obrigada. Pronto, mas eu realmente pensei nisso há bocado assim, pá, não lhes mandei o Excel, mas realmente o link... Mas tens o link ainda, Sofia, senão eu envio-te o link. Tens? Pronto, eu enviava-te o link por aqui. Olha, a Bárbara, eu vou-te contratar para assistente virtual. A Bárbara estava aqui a fazer... Excelente, não está excelente? A Bárbara estava aqui a dizer, a sugerir fazer um grupo no WhatsApp. Portanto, quem quiser, eu até vou fazer o seguinte. Vocês que estão aqui, se calhar podem... não, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um documento, partilhá-lo com vocês e vocês, quem quiser, coloca lá os números de telefone. E assim vocês têm acesso. Depois, Bárbara, se quiseres fazer o grupo no WhatsApp com esses números, crias. Por favor, não me metam no grupo do WhatsApp, está bem? Porque eu tenho tantos grupos que é impossível gerir. Está bem? E depois eu sei que depois sou solicitada o tempo todo e não me é possível sustentar isso, por isso eu prefiro dizer logo. Claro que depois há algum apoio que vocês sintam que precisem, eu estou sempre aqui, mesmo quando o workshop terminar, há um e-mail, portanto vocês contactem-me, eu respondo, eu todos os dias vou ao e-mail, eu vou responder, eu vou apoiar, não é porque o workshop termina que vocês não têm mais o meu apoio, está bem? Neste processo. Ok. Mas, quem é que tem mais questões em relação a este módulo ou módulos anteriores? Posso falar? Sim. Peço desculpa, posso só dizer uma coisa, Maria José? Claro. Já começa a ser hábito eu interromper-te, entre aspas. Sofia, mas já agora, em relação ao que tu viste, queres, ou seja, já disseste para eu rever, ok? Eu sei que é um processo vivo. Achas que nesta fase eu deveria ter sido mais, digamos, mais objetiva? Não me parece que nesta fase tu precises ser mais objetiva porque também há possibilidades. O que me parece que é importante tu fazeres é perceber, porque tu metes profissões ou as possibilidades profissionais por vários pontos, certo? Aqui, o que eu acho que tu podes fazer é perceber que esses pontos não são necessariamente separados uns dos outros. Há muitos pontos, sim. Então, talvez tu consigas, numa revisão, agrupar alguns desses pontos numa só possibilidade profissional. Sim, concordo. Ok? Concordo. Pronto.
Mas de resto não, está muito bem o que tu fizeste, nem me pareceu que tivesses, pelo menos eu não senti que o tivesses feito dessa forma espontânea como tu dissesses, pensei que tivesses, por isso... Sim, mas mentalmente foi o que eu escrevi lá na plataforma. Eu fiz de uma forma espontânea, mas eu mentalmente estava a fazer a ligação com o resto Pois, dos outros módulos do exercício. tinhas esses módulos bem presentes, sim. Sim. Ok, não, mas está muito bem. Maria José, tens que ativar o Já microfone. está. Pronto. Desculpa, vou só pôr antes Sim, que sim, sim. explique. Pois, eu relativamente a este não vou acrescentar, só vou ouvir e quando ouço sempre depois melhor o meu trabalho a seguir. Queria só, porque depois eu ouvi o resto da hora do direito que vocês fizeram na semana passada que eu tive que abandonar. Sim, Eu começo sempre, às quintas-feiras, começo cedo, às 8h30 e ainda tenho que me deslocar, por isso depois chega a uma altura que já não. já não era possível ficares mais tempo. Mas queria agradecer a dica do digital, que eu já me tinha esquecido. Houve uma fase que andei a explorar isso, acho que foi a Bárbara, certo? Que me passou Sim, acho que sim. o caseiro, os Sim. cultivos da caseira. Pronto, eu já conhecia a Sandra Caseiro do Plantit há uns anos atrás já. E nem sabia que ela tinha agora um blog. Eu tenho um blog que está parado há muito tempo. E na verdade essa coisa do digital apareceu outra vez e eu tinha-me esquecido, não sei porquê. É, e olha, Então, Maria, foi uma dica importante. sim, e nós, eu não sei se nos apanhaste hoje, no momento em que eu falei que na próxima segunda-feira vamos ter a Cristel Leal. Sim, mandei uma questão só para ti. Ah, ok, então espera lá, deixa-me apontar já. Os blogs não nos resta. Os blogs, não é? Porque há muitos blogs que eu conheço há muitos anos e as pessoas deixam de escrever e eu gostava de perceber se é ou não é língua morta ou não. Ok, eu vou tentar aqui. Espera aí, deixa-me só ligar. Só aguardar aqui que a Maria José volte. Aproveito Força, Cristina. para dizer que ainda não paguei, mas vou pagar, entretanto. Ainda não Novembro, pagaste o quê? Ah, da academia. sim. E eu já te enviei o É que eu sou a módulo. info excluída, não te esqueças, eu não estou no Facebook. Ok, mas eu não te enviei um módulo por e-mail. Eu acho que sim, se calhar mandaste, mas eu não vi. Eu Mas tenho que pronto, ver. se eu depois eu vejo. Ok. I'm back. Sim. Fui! Eu começo a pensar que há aqui qualquer coisa no processo que me está a interromper a minha participação. Então, Há aqui uma energia qualquer que está a bloquear. é o que eu digo, isto Mercúrio está retrógrado. Nós vamos levar Cada com vez ele que até já da dia outra vez 20. tentei falar e eu agora Pois, outra vez. mas Mercúrio está retrógrado já há muito tempo. Sim. Está assim. Ok, calma, agora vou parar. O que é que isso significa, Sofia? Já Olha, falaste eu disso também bué de não sei. vezes. É Eu assim, não sei sim. o que é que isso significa. Eu também não te sei explicar ao certo o que é que se passa. Portanto, tens que ir ao professor Google para ele te explicar melhor. Mas basicamente tudo o que tem a ver com comunicação, geralmente há conflitos nesta fase de movimentos planetas. Não, a comunicação não flui, portanto, tudo o que seja conflitos, mensagens, ter muita atenção, porque não é momento para gerir conflitos, não é momento para ter conversas sérias por mensagem, a comunicação está mesmo afetada e tudo o que é meios de comunicação e de transporte é uma forma de comunicação, geralmente são afetados. Portanto, tudo o que é tecnologia, meios de transporte, geralmente é afetado. E é incrível que Ana Tavares confere.
pronto, eu tenho, realmente nos últimos tempos tem sido assim incrível. A quantidade de bloqueios, de incidentes, bom, então a Bárbara vai agora pesquisar o que é Mercúrio retrógrado. Pronto, eu termino, era mesmo só isso que queria partilhar, agradecer que me tinha esquecido dessa possibilidade. Uhum. Se bem que eu neste momento, eu faço outras coisas além do trabalho da escola, embora esteja mais focada no trabalho na escola, mas neste momento eu não queria ainda, sinto mesmo isso e este processo está-me a ajudar nisso, porque o que eu faço na escola alinha com a maior parte dos meus valores. Tenho liberdade de horário, tenho alguma segurança financeira, faço o que eu gosto, sou eu, porque tenho essa capacidade, essa autonomia de gerir e pronto, mas quero mais, pronto, por isso está-me a ajudar nesse processo, mas o digital é uma opção para eu fazer outras coisas que eu gosto, que neste momento, que eu falei na questão da jardinagem, de fazer, e sim, tínhamos esquecido disso. Obrigada. De nada, Maria José, obrigada por teres revisto o direto. Eu já não me lembrava de termos falado nisso, mas assim que falaste lembrei-me. E em relação aos blogs, eu acho que a Cristel vai de facto ser a melhor pessoa para te falar sobre isso, mas posso já dizer-te que não, que os blogs não estão de todo mortos, nem estão de forma alguma subidos pelo Facebook ou redes sociais, porque tu nunca és proprietária das redes sociais e és proprietária do teu blog ou do teu site. No dia em que as redes sociais mudam o algoritmo, tu perdes o controle da tua comunicação e de a quem a tua comunicação chega. Um blog tens sempre controle, ok? Portanto, não está dependendo do algoritmo. E nesse sentido, teres um blog, isso não está morto, não, de todo. Ok, não tinha. Eu acho então que as pessoas deixaram de os escrever é porque provavelmente deixaram de ter tempo para se dedicar e o Instagram é mais rápido. O que eu sinto, enquanto pessoa que adora escrever e que não escreve tanto agora, é que as pessoas estão, assim como existe o fast food da comida, estamos também no fast food da informação. As pessoas querem consumir coisas pequenas e rápidas, não necessariamente saudáveis, como o fast food. Não é? Então, a Cristel é uma boa questão também para tu colocares à Cristel, está bem? Essa questão de redes sociais, as pessoas não têm tempo para estar nos blogs, não têm tempo para escrever, coloca essa questão porque eu sei que ela tem muita informação sobre o assunto. Ok, tá, obrigada. De nada. Mais. Hoje a bola está do vosso lado. Eu estou consumida pelo Web Summit, não tenho muito para trazer hoje. Portanto, estou aqui para vos apoiar se tiverem questões. Parecia-me que a Ana estava a tentar falar, mas nós não ouvimos. Ana, não funciona, Ana. Não, lá está. Mercúrio. Bárbara, já percebeste o que é o Mercúrio retrógrado? Ana, consegues escrever ou é muito? Nós aguardamos. Toma o teu tempo para escrever. É muito, mas eu passo para outro sítio. Ok. Andreia, estás bem no teu processo? Enquanto a Ana escreve aqui. Então, Está tudo caladinho? estão a Sim, ouvir? Bárbara, diz. Então, eu já descobri o que é o Mercúrio retrógrado. Então, conta-nos tudo. Segundo a Maria Helena, que é aquela, é uma astróloga portuguesa, né? É
uma expressão que significa que ele parece estar a andar para trás em relação à Terra, ao contrário do seu percurso habitual. Olha, estou a vir a Ana. Boa! Boa! E com isto a Bárbara desbloqueou Mercúrio. Mais ou menos, porque eu tive que mudar de dispositivo. Eu estava a tentar usar um portátil pequenino, que é mais fácil, pronto, para ter nestas sessões. Não é meu, é da minha mãe. E então, pronto, não vale a pena. Vai mesmo assim, desculpem, estou em mobile, fica assim um bocadinho mais esquisito. Eu vou tentar Não tem segurar problema. isto na mão. Olha, oh Ana, deixa só aqui a Bárbara terminar. Sim, claro, depois claro que vou sim. para ti e depois vou para a Andreia, que acabou por não falar. É para eu acabar? Força, Bárbara. Não, era só, pronto, é isto e depois fala em contratempos e problemas ligados a mentiras, meias-verdades, promessas que não são cumpridas, podemos ter uma maior necessidade de questionarmos qual é o nosso papel no mundo, aquilo que fazemos e a utilidade do que fazemos. Também estava ali no outro site, .com.br, que está relacionado com contrariamente a isto, podemos ter momentos mais de introspeção, de colocar questões existenciais, portanto, há todo um... E uma coisa importante, não é momento para a ação. Mercúrio retrógrado não é para a ação, é para a introspeção. Portanto, é voltar para dentro, não é voltar para fora. O que é excelente para este processo que estamos a fazer. Não é? E foi excelente porque o retiro calhou também nesta fase, então não é para materializar neste momento. Materializações só a partir do dia 20 ou 21 de novembro. É isso, é o que estava aqui a dizer num site que é de 31 de outubro a 20 de novembro e que isto acontece, como é que é? A cada 88 dias durante 24 dias. Pois. Ou seja, isto aconteceu em março, aconteceu julho e o início de agosto e agora está acontecendo novamente. Pronto. Já saímos daqui todas mais enriquecidas. Muito obrigada, Bárbara, professora Bárbara, assistente. Então, vou passar então a palavra aqui à Ana. Vamos lá, Ana. Oh, Bárbara, olha que essa agora do final de julho e início de agosto, para mim fez muito sentido. Olhando para trás e pensando no que foi o julho e início de agosto, para mim fez todo sentido. Olha, mas agora que falas nisso também foi quando eu me despedi e quando mudei de trabalho. E não está a correr muito bem. Foi nesse período também. Foi eu passar a ação que correu mal. Foi nesse período, foi no início de agosto, que depois eu consegui dar a volta, que eu dei os meus 180 graus e que a coisa começou a orientar-se um bocadinho melhor. Isto só para vocês terem noção de como nós estamos tão desconectados destas questões, não é? Mas quando começamos a fazer ligações, se nós estivéssemos atentas, é como as luas, como é que eu estou na lua minguante, como é que eu estou na lua cheia, como é que eu estou quando há uma droga. Isto vai ser um bocadinho estranho quando as outras pessoas estiverem a ouvir o vídeo. Vão pensar, mas eu... temos para o esoterismo, sim. Exato. Eu li, porque de vez em quando aparecem assim umas coisas no Instagram, li alguém a dizer que os ciclos menstruais das mulheres estão alinhados com as fases da lua. Totalmente. E não é que da última vez eu experienciei isso, eu só pensava, deixa lá ver se isto vai ser verdade. E bateu certo, gente. Sim. O mesmo sigam o trabalho da Inês Gaia, da Margarida Pereira, do projeto Feeding My Purpose, e a Tamara, do Mel da Deusa, que trabalham muito estas questões do ciclo feminino. O nosso autoconhecimento também passa muito por aí. Quando nós percebemos que as fases do nosso ciclo menstrual estão ligadas às diferentes fases da Lua e que, portanto, quando nós estamos numa fase do ciclo, por exemplo, quando estamos na fase pré-menstrual, nós estamos num quarto minguante, nós não estamos voltadas para fora. Nós estamos numa fase de introspeção, também não é um momento de ação. Idealmente, a sociedade não nos permite viver assim, mas idealmente seria uma fase que não é para trabalhar, é para estar resguardado. Então, Bárbara e o Belo também é uma boa referência, diz a Maria José. A Bárbara e o Belo, eu já ouvi esse nome, mas não conheço. Eu vou colocar aqui também as referências. A Margarida Pereira, que esteve aqui connosco, não é?
Ahm, para todos. Aqui, a Inês Gaia e a Tamara. Ela é doula no Porto, a Barba e o Belo. É que esse nome diz-me alguma coisa. Sim, então isto só para também vos sensibilizar para esta questão, começarmos a estar mais atentas à natureza. Nós, a lua de impacto em nós. Agora estamos a partir para um outro assunto, nada a ver. O André vai ser interessantíssimo nesta nossa conversa. Nós somos maioritariamente constituídos por água. A lua afeta as marés, é claríssimo, não é? Então ela vai mexer com as águas que também nos compõem a nós. O cabelo, é exato. Existe aquela questão de não cortar as unhas, não cortar cabelo no quarto minguante, depois mexe. Na agricultura também há coisas que as coisas não se semeiam num quarto minguante. Pronto, todas estas questões. E nós estamos conectados com isto. Vou ter que comprar o borda d'água então. Olha, eu compro borda d'água há 2 anos. A sério? Amo. Para ver estas Sim, coisas? sim. É fabuloso. É de uma sabedoria ancestral maravilhosa que eu receio que um dia se perca. E já não vamos ter os nossos avós depois para nos ensinar estas coisinhas. Mas pronto, isto só uma pequena parte. Como é importante estarmos aqui conectados com os ciclos e com a natureza, porque nós somos natureza também, para nos conhecermos melhor, está bem? Ana, é a tua vez de falar, desculpa. Nada. Eu, apesar do Mercúrio retrógrado, fiquei bastante satisfeita com as conclusões a que consegui chegar neste módulo. Não posso dizer que sejam revelações extraordinárias, não me apareceu assim de repente nada que seja assim completamente fora da caixa, mas consegui, apesar de eu ter-me sentido bastante bloqueada em relação a esta parte, consegui encontrar bastantes coisas de tal forma que aquilo ficou um bocadinho baralhado e eu senti necessidade de pegar numa folha limpa e voltar a passar aquilo e tentar ordenar e sistematizar, porque havia coisas que, não sendo repetidas, se complementavam e fazia sentido que estivessem juntas. Consegui encontrar uma série de oportunidades, de possibilidades. Pergunto-me se é possível operacionalizar algumas delas. E surgiu uma questão muito engraçada, que é na parte que é precisamente aquela que ficou identificada como primeira possibilidade, que é a gestão de projetos de educação e formação, que tem associado várias vertentes. Surgiu, curiosamente, a necessidade de uma amiga minha, nós estamos a passar por processos semelhantes, ainda que estejamos em fases de vida diferentes, surgiu a vontade dela de alguma forma de rentabilizar conhecimentos que tem e ela tem esse objetivo, criar um curso, e eu disse que ela vai ser a minha cobaia e que eu vou ajudá-la a criar esse curso. Excelente. Então o que tu tens aí é aquilo que nós poderíamos chamar de um protótipo. Provavelmente. Se bem que eu com ela vou misturar um bocadinho mais de coisas que se calhar não seriam o meu objetivo encaixar nestes serviços, entre aspas, a prestar. Por exemplo, ajudá-la depois a definir em termos de redes sociais, porque obviamente, como tu disseste, é a questão do digital. Ajudá-la a criar presença e a definir uma linha editorial e um calendário editorial, que são coisas que eu também trago de trás e, portanto, nunca é conhecimento que se desaproveita de alguma forma. E nessa, Cristina, chamei-lhe de protótipo. E nessa experiência, Ana, tu poderás também perceber se fará sentido ou não excluires essa parte desse projeto que tu imaginas, não é? Na área do empreendedorismo, eles chamam os protótipos de MVPs, não sei se vocês já ouviram falar nisso,
Minimum Valuable Product. Ou seja, quando se tem um projeto grande, demasiado grande, onde vocês estão agora, nós tentamos definir um projeto mais pequenino que de alguma forma prototipe ou exemplifique o projeto maior. E nós começamos por esse projeto mais pequenino para testar. Por exemplo, para ser assim um pouco mais concreto, imaginemos, eu quero lançar este workshop. Antes de construir este workshop todo, eu crio o módulo 1 e testo este módulo 1, vejo como é que as pessoas reagem, percebo se as pessoas aderem, percebo se me faz sentido e a partir daí construo eventualmente o módulo 2 e 3. Vendo esse módulo 2 e 3, 1, 2 e 3 e testo. E é assim que eu vou construindo um workshop. É assim que eu vou construindo um projeto maior. Portanto, ele não é construído todo de uma vez, ele é construído por pequenos protótipos. Então, neste caso, para a Ana, este pode ser um protótipo. Ela vai estar a testar um pouco da ideia grande que ela tem para perceber se será eventualmente por aí, o que é que ela precisa de acrescentar, modificar, o que é que ela quer excluir, o que é que ela quer agregar. Está a fazer sentido, Ana? Sim, porque provavelmente ou possivelmente com este teste, com a minha amiga, eu irei recorrer à parte da fotografia, que é uma coisa que eu não tinha pensado neste contexto. Tinha pensado noutro, mas numa ideia que ficou descartada, entre aspas, e que não passou para esta segunda fase, porque houve uma série de ideias que não passaram, porque tínhamos que escolher 5 e depois 3, porque há coisas que aí não fazem sentido cruzando com outras, com aquilo que estivemos a ver para trás. Por exemplo, a fotografia não responde à minha necessidade de ler, pesquisar e investigar, não da mesma forma que outras possibilidades respondem. Portanto, essa ficou um pouco de lado, mas pode sim servir de alguma forma como complemento a outro tipo de serviços que eu possa prestar. Excelente, é isso mesmo, Ana. Ou seja, não é porque não está no topo das tuas possibilidades que ele não pode ser integrado numa dessas possibilidades. Então, é muito importante não excluir informação, não é porque eu vos peço para selecionarem 1, 2 e 3, vocês têm que excluir a informação, porque vocês até podem vir a perceber que podem integrar coisas de outras possibilidades profissionais que à partida estava excluído em algo que faça sentido para vocês. Portanto, é isso mesmo, Ana, é isso mesmo que tu estás a fazer. Hoje foi um dia em que eu me senti um bocadinho assoberbada. Não sei se é porque Mercúrio está retrógrado. Eu não sei, este protótipo, como tu lhe chamas, eu não sei quando é que vou conseguir concluí-lo, porque estamos a falar de criar 2 ou 3 cursos, criar presença, definir marca, criar linha editorial. Posso? Sim. No próximo módulo nós vamos trabalhar mais isto, mas a ideia aqui é, em vez de definir, de criar 2, 3 cursos, o protótipo seria criar um curso. Okay? Nós falamos na academia da questão da obstinação e do perfeccionismo, é isto que nós estamos aqui a ver, no qual eu me revejo também, Ana, que é o meu protótipo já não é um curso, já são 2 ou 3. Isso já não é um protótipo. Está bem? O mínimo, e aqui se calhar até o conceito mais indicado é mesmo este MVP. Deixa-me escrever-vos aqui. MVP. Que é vocês pensarem realmente no produto mais pequenino que vocês podem pensar que seja representativo do projeto maior que vocês querem lançar. Então, neste caso, Ana, começa por um curso e ficas assoberbada logo. Mas o que eu ia dizer, entretanto, perdi-me um bocadinho no meu raciocínio, é sentir-me assoberbada porque teria que combinar isso ou arranjar tempo para
para pensar e criar e desenvolver, enquanto estou a tratar de outras coisas e tenho tarefas no meu próprio trabalho, ainda que seja, que deveria ser uma coisa mais a tempo parcial. E daí eu dizer que talvez quando Mercúrio deixe de estar retrógrado, eu deixe de me sentir assoberbada e de facto o tempo apareça. Então, achas que se reduzires esses 2, 3 cursos para um, não te vai diminuir um bocadinho a pressão e esse excesso de tarefas? Possivelmente. Então, fica aqui o convite para sairmos deste perfeccionismo e desta obstinação, está bem? Sim, senhora Bárbara. Bárbara, diz-me uma coisa. Deixa-me só aqui perguntar. Ana, está ok para ti? Pronto. Só dizer que, Paula, eu apontei a tua questão para a Cristel. Está apontada. E, Bárbara, só uma coisa. Tinha aqui dado a palavra primeiro à Andreia. Não sei se pode esperar. Sim, Andreia? Sim? Então pronto. Vamos, Bárbara. Segue. Não, eu só queria mesmo, porque eu hoje estive a passar a limpa, eu fiz um caderninho com todos os módulos para passar tudo a limpa, fechar o capítulo do Excel, não é? Que é para ter tudo prontinho para agora começar este módulo. Opa, eu queria tanto estar com vocês presencialmente para ver isso tudo. Está aqui, podes ver. Juro que está gostava. tão lindo. Está tão lindo. Juro que gostava mesmo. Mas E sim. eu estava a ouvir a Ana falar, queria só mesmo partilhar isto, porque estive a passar as notas que eu tirei da sessão com a Ana Milhazes. E ela, dos pontos que eu anotei foi começar pela paixão, que pode dar retorno mais rapidamente. E eu lembrei-me disto por uma das coisas que a Ana falou relacionado com a fotografia, que eu não percebi bem se não estava muito acima ou estava mais em baixo, mas como eu queria só chamar isto porque parece-me que é a primeira oportunidade que está a surgir e que, portanto, pode ser aquela que mais rapidamente nos dá algum retorno ou pelo menos nos lança ou te vai lançar nesse caminho. É só isto. Ok, muito obrigada por essa partilha. Muito obrigada. Acho que tens mesmo que contratar a Bárbara. Mas é que ela faz aqui um apanhado das coisas e traz as coisas no momento certo. Tia, olha, uma capacidade. Tens o meu e-mail. Uma grande capacidade. Olha, tu alguma vez exploraste a questão da assistência virtual? Não, mas não é para a minha lista das 3 possibilidades. Vê se pode fazer sentido para ti. Se bem que eu sinto aí a necessidade de mais desafio, mas pode fazer sentido durante um determinado período de tempo. Explora. Fica a sugestão. Pode ser a paixão que dá retorno mais rapidamente. Olha. Fica aqui a partilha. Então vamos lá. Andreia. A Andreia foi aqui um bocadinho forçada por mim a falar. Não sei, Andreia, se queres partilhar alguma coisa. Se não queres, também está ok. Não. Eu estou sempre disposta a falar, a conversar. Não, mas como eu disse à Cristina, que podíamos juntar, porquê? Porque quando... Olá, Cristina, caía todas. Porque quando eu li... Eu vou ao Porto. Acho muito bem. Estou no sítio. Porque quando a Cristina partilhou o PDF dela, não é? E eu estava a rever exatamente nas profissões que ela tinha colocado, não é? Porque eu também tenho sempre aquele bichinho do professora, que para mim é como facilitadora de workshops a nível artístico e criativo, também no âmbito de crianças e jovens. Depois também me apareceu a parte de arte-terapia, e isso teve a agradecer um bocadinho aí à Bárbara, que lançou um mote no nosso último direito, que tu me falaste, então André, a interpretação dos desenhos, e isso já me tinha surgido, que eu até já tinha a Sociedade de Arte Terapia Portuguesa como site guardado em favoritos e andava sempre à procura que eles viessem cá ao Porto dar as formações, só que agora só em 2020 é que podemos estar atentos, porque eles só dão isso em Lisboa. Em Lisboa é que é a sede da arte-terapia, que eles têm um curso anual de arte-terapeutas ou psicoterapeutas, que é interessante porque também falam, porque tratam disso mesmo, do significado dos desenhos e da interpretação das emoções e dos sentimentos das crianças ou de quem praticar o desenho,
não é? Nós podemos depois interpretar esse desenho e definir as emoções que estão a sentir e dar a conhecer também, ser uma ferramenta de autoconhecimento para a pessoa. Então eu revejo muito nesse parâmetro, porque alia a arte ao bem-estar. Depois vem a parte do design de interiores, porque desagrega um bocadinho a parte rígida de que é a arquitetura e vai mais para a harmonização do espaço, interliga, digamos, a beleza, o sentido estético, a sensibilidade, a harmonia do espaço. Depois também me apareceu consultora de Feng Shui, que é uma coisa que também bate muito aqui, das energias do espaço interior da casa, não é? Ser o reflexo de nós, não é? Ou nós podermos nos melhorar através da energia que o espaço nos transmite, não é? E mais, depois vem a parte de design gráfica também e de ilustradora, porque sempre gostei muito desde criança e mesmo agora de ilustrar quando estou a escrever. Antes eram os ditados, não é? Os ditados da primária, que a Andreia fazia as suas ilustrações. Mas mesmo em apontamentos de faculdade e tudo, tinha sempre por os desenhitos ao lado, e aqui também meia volta lá vai um desenho e tal. Depois, mas anda tudo muito à volta disso, do professor, ou seja, do ensino, de partilhar o conhecimento, mas sempre ligado ao bem-estar, não é? O descobrir as emoções, os sentimentos das pessoas através da arte. Depois vem a parte do design de interiores, como uma forma também de aliar a parte da organização, não é? Do conforto, da funcionalidade do espaço. Depois também vem a ideia de ser aquela pessoa que eu tenho bastante facilidade de chegar à casa de uma pessoa e de começar a destralhar aquilo tudo. Aliás, chamam-me as pessoas mais próximas de mim, chamam-me para, olha, não queres ir lá ao fim de semana que é para o quartinho dos meninos ou para o meu quartinho? E pronto, e lá vou eu e estou lá uma tarde inteira ou um dia inteiro, então isto usas? Não, então pronto, vai para aquele montana, então estou assim e depois vou no bar que não é, pronto, já agora podias organizar o espaço e tal, decorar e pronto, e também adoro fazer isso. Por isso, digamos que é este o essencial do que eu me imagino a nível de profissões, que vão bater sempre na mesma questão, acho eu. E ó, Andreia, estavas a falar, eu estava aqui a pensar, tu conheces Deixa-te de ouvir, Sofia. Alô? Agora estou-te a ouvir. Sim, estava aqui a perguntar se conhece a profissão de organizadora profissional. Não. Então has de pesquisar organizadora profissional, como falaste nessa questão do destralhar. Sim. Pode fazer sentido e eu vou só aqui procurar no Instagram, que há uma rapariga que trabalha como nos Estados Unidos há uma associação, sim senhor. Deixa-me ver aqui, como é que ela se chama? Já ouvi falar, Bárbara, já conheço. Obrigada. Desculpa, Sofia, estava aqui a ler aqui os comentários ao lado e estava a responder à Bárbara. Não faz mal. Deixa-me ver se te encontro aqui porque é importante. Ela trabalha em Portugal. Rafaela Garcês, que é organizer e consultora certificada da Maria Kondo, com Marie. Sim. Ou com Mary. Aqui, deixo-vos aqui o site. Ela trabalha muito nessa questão do destralhar, do simplificar, do organizar. Então,
Fica aí a sugestão Ok, para tu investigares e veres se ressoa em ti. De alguma ok. forma, está bem? Sim, Mas é isso sim. mesmo, bravo pelo Obrigada. processo. Sim. Bravo. Então estou nesta dualidade agora, não é? Hum. Arte, design, organização. Arte, design, organização. Olha, estou a giro, estou nesta dualidade. Ou é uma coisa ou é Sim. outra. É quase um trio, não é? Porque anda sempre à volta de design, organização, arte, não é? E depois vem o nicho de interesse, não é? Que é sempre crianças, jovens, não é? Uhum. Depois vem sempre a busca dos meus interesses atuais, que é o minimalismo, o autoconhecimento, Uhum. o minimalismo no aspecto da organização, do destralhar, não é? Sim, Ana. Desculpa, a Ana está ali com a música. Eu não sei se tu consegues perceber que há coisas que tu dizes que andas na dualidade, mas na verdade elas complementam-se. Porque é que quando Sim. tu destralhas uma casa não fazes ao mesmo tempo a parte da organização, das energias e o Feng Shui e não sei quantos? Não são coisas separadas, na verdade, se pensares bem. Sim, tens toda a razão, Bom, Ana. meninas, eu vou-vos deixar, está bem? Desculpa, Sofia. Não, isto é porque é tão bonito ver Desculpa. esta dinâmica. Não é isso mesmo, Ana. Obrigada pela intervenção, é isso mesmo. O que vocês às vezes ouvem, não é? De uma colega, que para ela não está claro, é tão importante trazer esse feedback, Ana, que tu acabaste de dar. Que era o que eu estava a dizer. Olha tu aqui na dualidade, não é, Andreia? Que neste caso é uma trialidade, porque havia aqui três coisas, Sim. mas que na verdade elas não têm que se excluir. E era a mesma coisa que eu estava a dizer à Cristina. Sim. Há coisas que nós excluímos que achamos que não têm nada a ver, e por isso é que o trabalho presencial eu queria tanto que trabalhássemos juntas, que este feedback é importante. Termos Mas alguém vão aparecer mais duas pessoas, para além das vão 10 aparecer, aqui, não é? vão aparecer mais duas. Mas é isso mesmo. Elas não se excluem. E Sim. o futuro do trabalho é isso mesmo, é nós começarmos a criar coisas que até agora para nós se excluíam ou não havia conexão e nós começarmos a conectá-las. Sim. Sim. Então, acho que não estás em dualidade nenhuma. Não, eu sei que se complementam a parte do design, da organização, a parte dos workshops para crianças, é que cria aqui, não é, um bocadinho, é uma coisa distinta, não é? Tu viste o direto da Margarida? Vi. Lembras-te da Margarida dizer que uma coisa é a forma, outra coisa é a essência? Sim, sim. Talvez essa questão de fazer workshops para crianças seja apenas uma forma diferente de atuar com o mesmo propósito. Sim. Sim, o mesmo propósito é o bem-estar, não é? Proporciona bem-estar às pessoas, não é? Esse é o propósito base, digamos assim. E isso é algo, por acaso eu não trago aqui para o workshop porque eu acho que é talvez um pouco cedo, mas é algo que nós podemos fazer eventualmente no nosso encontro extra, que é repensar ou refletir sobre o propósito de um eventual projeto profissional. Porque o propósito é realmente uma coisa vasta, não é? Tu agora falaste, propósito é o bem-estar, não é? Sim. O propósito do meu trabalho é o empoderamento da mulher. Há várias formas de o trabalhar, não é? Sim. Então, focar menos na forma e mais na essência do que vocês querem fazer, porque formas depois é mais fácil. Uma vez que a essência está clara, o propósito está claro, fica mais fácil depois, ok, como é que eu posso atuar a este nível? De que diferentes formas é que eu posso contribuir para o empoderamento da mulher? Posso fazer workshops, posso fazer retiros, posso fazer palestras, posso fazer um podcast. Não é? Sim. Obrigada. Muito bem, André, Obrigada. pelo trabalho. Obrigada. Queridas, temos aqui mais 15 minutos. Anda lá, Bárbara, partilha. Eu não tenho mais nada para partilhar porque eu não fiz este exercício. Ainda não chegaste lá, Bárbara? Facadas, mas não.
Está tudo certo, tens tempo. Tens tempo. E tendo em conta o trabalho que tu fizeste aí de colocar tudo no caderninho, rever tudo, eu não me preocupa nada que não tenhas feito agora o modo. Sei que estás no caminho, portanto. Foi por falta de tempo, Bárbara, ou foi alguma dificuldade que sentiste? Não, foi mesmo por falta de tempo, porque eu estive na boa vida. Tiveste no retiro? Sim, tive. Não estive no retiro, estive num retiro, que foi basicamente a tentar fazer as aldeias históricas de Portugal numa carrinha tipo pão de forma, Que de giro. 36. E aí, pronto, aquilo não correu muito bem, porque a carrinha queria óleo de refrigeração do radiador. E então, pronto, mas foi muito fixe. E durante esta viagem eu imprimi tudo direitinho do workshop e da academia, porque tinha as coisas tanto no Drive como no caderno, então queria deixar tudo bem direitinho. Precisamente porque tu tinhas dito que era muito importante nós termos todas as questões estruturadas no Excel. E eu achei que ainda havia aqui alguns tópicos que estavam um bocado confusos, e foi por isso que eu também te enviei o e-mail a questionar sobre o que é que nós poderíamos ou deveríamos colocar. Algumas ao contrário daquilo que acontecia nas primeiras folhas do Excel, Que eu meti uns títulos, não foi? Era, exato, não tinham nenhum título. E então, vou partilhar com todas. Sim. Eu enviei uma à Sofia porque na folha do doutoramento, como o exercício do doutoramento era no fundo fazer, portanto, uma lista ou uma linha do tempo das experiências e as conclusões, eu não sabia exatamente o que é que havia de pôr no doutoramento, porque sentia alguma dificuldade em conectar o doutoramento com as curas. Não sei se é porque eu fiz mal o exercício das curas, ou se é porque eu normalmente não tenho curas para as dores que senti no doutoramento, ou que sinto constantemente, portanto, nas experiências do doutoramento. E então isso para mim não ficou claro, mas agora já sei, então tenho que fazer isso e depois então vou pegar este lado. E lá está, eu por exemplo, no meu doutoramento não tornou clara a questão das minhas curas, nem eu estabeleci propriamente uma relação. Porque, na verdade, quando eu vos peço para investigarem a questão dos doutoramentos, a ideia aí é perceber em que é que vocês se tornaram especialistas pelo vosso próprio processo de vida, não é? O que é que se tornou o vosso núcleo de investigação? É muito giro porque eu estava há pouco a jantar com a Vânia, com a minha amiga do Made by Choices, e nós conhecemos desde adolescentes. E eu estava a comentar com ela que realmente o autoconhecimento tem sido o meu centro de interesse desde miúda, porque eu sempre achei que havia coisas em mim que eu não percebia, que não conhecia. Então o doutoramento, o que agora eu percebi é que o doutoramento é muito sobre isso, é sobre esse núcleo de interesse, ou de interesses, ou núcleo de investigação que tem sido de alguma forma constante ou que tem estado de alguma forma presente ao longo do vosso processo de vida. Tem muito a ver com onde é que eu coloco mais tempo de investigação. O que é que mais, onde é que eu coloquei mais tempo e mais energia neste meu processo? Neste meu processo de vida, não é? Neste meu percurso de vida. Quando eu falo nas curas, eu não associo propriamente a esse processo, ainda que ele acabe por estar de alguma forma ligado, mas eu não parto desse processo de doutoramento para reconhecer as minhas curas. Reconhecer as minhas curas eu parto do meu momento atual, porque eu hoje sei, melhor do que há 10 anos atrás, o que é que me regenera, o que é que eu preciso de fazer para estar bem. Então não tens que procurar necessariamente ligar um ao outro, ainda que de alguma forma vão estar conectados. Sim, eu agora que estavas a falar, voltei a passar aqui, portanto, nesta folha de pernas para o ar, voltei a passar os olhos e eu percebo que todos os momentos ou experiências que eu coloquei no doutoramento estão sempre de alguma forma relacionadas com
a relação com pessoas, ou o sentimento que pessoas me trouxeram e que portanto, estamos a falar de não gostar de estar sozinha sem amigos e a família durante tanto tempo como estive quando tive um ano no Brasil. Gostar de trabalhar com pessoas, estar constantemente a comunicar com pessoas, trabalho em equipa, capacidade de liderança, são sempre, pronto, isto são o que eu aprendi sobre mim mesma, não é? Portanto, são sempre coisas de alguma forma relacionadas com pessoas. Pronto, só me apercebi disto agora, não sei onde é que isto vai levar, mas de facto, tipo, em todas, é sempre isto, tirando uma que tem aqui mais, que é a importância que os escuteiros tiveram na minha vida, que está mais relacionado com o contato com a natureza e com viver, a vontade de viver constantemente aventuras e cenas radicais. O resto... Portanto, com pessoas? Como? Em grupo. Sim. Portanto, com pessoas. Sim. Escuteiros é capacidade de liderança, contacto com a natureza e vontade de viver aventuras. É por esta ordem que eu coloquei. É isso mesmo. Encontraste aí um fio condutor ou um denominador comum. É isso mesmo. A Cristina quer falar. Cristina, diz-me. Posso? Ainda bem que estão a falar, porque eu acho que até na avaliação do módulo foi uma das coisas que eu coloquei como sugestão de melhoria. Não sei se viste, também já não tenho... Cristina, diz-me. Mas porque basicamente, por exemplo, este exercício onde está o doutoramento era vasto. Pronto, ou seja, tinha, digamos, vários subcapítulos, não é? Em que, foi neste por causa do diferencial, já me estou a lembrar, e ao fim e ao cabo tu depois tinhas que fazer um resumo, não é? E uma das coisas que eu acho que poderia melhorar, eu sei que tu para cada um deles fazes um pequeno vídeo, mas uma vez que depois não há aqui, digamos, não há um trabalho individual com cada uma de nós, eu penso que seria se calhar interessante tu, num dos vídeos, fazeres, digamos, um encadeamento. Não é dar a solução, não é isso que eu estou a dizer, mas ao fim e ao cabo, por exemplo, eu agora vou, ainda bem que a Bárbara falou do doutoramento, e eu, por exemplo, entendi, eu liguei o doutoramento, como é que eu fiz isto? Olhei para a minha vida, para a minha linha de tempo, e quais foram os momentos em que eu tive que as experiências me causaram dor. E o que é que eu fiz com isso? Em algumas delas não fiz nada. Tipo, desculpem, sim. Estão a fazer entender? Ou seja, a minha interpretação já foi um bocadinho diferente da Bárbara, se eu entendi bem. Mas eu tenho as duas. Eu tenho Ok, coisas que me ótimo. causaram dor e depois tenho, porque eu entendi que eram momentos ou experiências, o que eu aprendi sobre mim mesma. Eu aprendi sobre mim mesma, tanto nas coisas más, como nas coisas boas. Ainda que isso mesmo. Pronto, mas lá está. E eu só fiz para, ao fim e ao cabo, momentos da minha vida que de alguma forma tiveram um impacto mais negativo em mim, ou seja, que me causaram dor, eu liguei mesmo à dor. É isso mesmo, Cristina. A única questão aqui que a Bárbara está a trazer, que eu acho que se calhar foi aí que não investigaste, porque se calhar não está claro no vídeo. Sim. É a questão de o que é que eu aprendi sobre mim mesma com essas dores, mas tanto de negativo sim. quanto de positivo. Não, mas isso eu fiz de alguma forma, sim. Sei lá, isso eu fiz de alguma forma, nomeadamente tu até perguntavas como é que, sei lá, por exemplo, aqui algumas situações que, por exemplo, não fiz nada, mas tive a necessidade de perceber melhor, sei lá, eu reparei, por exemplo, com a morte do meu avô, eu tive necessidade, fui ler, acabei por encontrar um livro do José Cardoso Pires, quando estive dividida entre dois amores, entre aspas, isto tem todo não pensem que eu sou, mas tive necessidade, através da leitura, de perceber a coisa, estou-me a fazer entender? Pronto, e também identifiquei o que é que aprendi com aquilo, mas liguei sempre mais a momentos de dor, ao fim e ao cabo, e nomeadamente que em relação a alguns deles, pronto, não tive assim tanto proatividade, digamos assim. Mas pronto, é mais ou menos isto, certo? Ok. Sim, é isso mesmo, Cristina. É a partir de situações que foram mais desafiantes, que foram mais dolorosas. Sim.
Mas eu Obrigada. depois vou ler com atenção o teu feedback lá a Não, esse eu módulo. fiz em relação a este, porque eu já não me lembro qual é que era este módulo, mas era o que tinha a linha de vida académica, depois tinha, sim, da vida académica e profissional, depois tinha os talentos para oferecer, o mercado de talentos, tinhas as curas, e depois tinhas o doutoramento, e depois tinhas, ok, qual é o meu diferencial? E ao fim e ao cabo isto acaba por ter vários subcapítulos. E eu, a forma como achei que pelos vídeos que estavam lá para cada um deles, aquilo que nos era proposto, e dado que depois não há esta relação, digamos, mais unilateral, não é? Ou seja, ao fim e ao cabo, para haver um vídeo que seja mais integrador e que seja mais claro. Estou a Numa perceber. lógica online, talvez possa ajudar. Estou a perceber. Não é dar a papinha, não é isso que eu estou a Sim, mas falar. fazer uma conexão. Sim, tipo, mais, sei lá, mais clara. sim, através de um exemplo e que seja encadeador, ao Tá fim e ao bem. cabo, né? Que ligue tudo, Ok. porque há aqui ok, então agora faço o resumo, que ao fim e ao cabo foi todo, não é? É o acumular. Obrigada. Ok. Obrigada, Cristina. Queridas, temos mais 5 minutinhos. Quem quer? Sim, Ana, deixa-me só ver se há aqui alguém que ainda não tenha falado. Está bem? Que queira. Não? Sofia, sim, então vá. São Sim. só duas, então vou dar a palavra à Sofia, depois Ana, volta a ti, sim? Eu sinto que não estou muito comprometida com o curso. Meti-me a fazer curso de francês, então a coisa complicou-se, mas o voluntariado e a fazer estes exercícios. Não tive muita atenção ao que foi feito antes, porque também não preenchi o Excel ainda. Sinto falta desse trabalho de continuidade para chegar àquele ponto e fundamental. desenvolver as minhas paixões e os meus atributos. Convém compilar a informação toda. Sim. Então, Sofia, o que eu proponho é faz ao teu ritmo. Eu vou estar aqui para acompanhar quem não conseguiu seguir o ritmo semanal, como muita gente não conseguiu. Então, eu vou estar na mesma a acompanhar, portanto, vai fazendo ao teu ritmo, à medida que vais tendo questões, vais escrevendo lá na plataforma que eu tenho ido lá sempre responder, está bem? Agora, é muito importante não saltar etapas, porque se começas a entrar, por exemplo, no módulo 8, sem teres feito este último módulo e sem teres o Excel, não estás a tirar o melhor partido. Pois, é isso. Depois vais ter inevitavelmente que voltar atrás para fazer as coisas. Portanto, mais vale ires menos rápido e fazeres cada módulo de maneira a que a terra fique bem firme, bem assente, para poderes depois subir para o degrau seguinte. Ok. Mesmo que seja fora do tempo do grupo, sim. Há muita gente que está fora do tempo e eu vou estar a acompanhar na mesma. Ok. Está bem? Está bem, Ninguém obrigada. vai ficar sem apoio. Bem? Ana, diz-me. Queria só partilhar uma coisa muito rápida, porque voltamos a falar em curas e eu esqueci-me de o fazer na live correspondente. Eu não sei se alguma de vocês conhece a The School of Life, do Alain de Botton. Eles têm um conceito, ou foi através deles que eu cheguei a um conceito, tive conhecimento do conceito, que para mim faz todo sentido hoje. E eu fiz o meu. Eles têm uma coisa chamada vou traduzir para português, um kit de primeiros socorros emocionais. Emotional First Aid Kit. Eles têm mesmo no site deles, é um produto que eles vendem, mas cada um pode fazer o seu. E muito daquilo que são as curas que estão no exercício estão no meu kit de primeiros socorros emocionais. Que tem esse tipo de coisas, mas também filmes que me inspiram, próprios vídeos do School of Life, que às vezes eu gosto de ver para recordar certas coisas, porque eles ajudam-nos a que nós não nos sintamos tão malucas, às vezes no mundo tão em ebulição. E então queria só deixar essa partilha, pode ser interessante
para explorar. Excelente, olha. Não conhecia. A School of Life já ouvi falar, mas esse kit Eu de sou primeiro. muito fã dos vídeos deles. Ok, até já apontei aqui para mim, porque vou explorar, sim, muito interessante. Porque às vezes nós falamos muito, não é? Eu falo-vos muito das curas, não é? E eu tenho as minhas curas, mas a verdade é que quando estou a precisar delas, se tivesse ali o kit, não é? Se tivesse o kit bem construído, se calhar era muito mais fácil aceder a, ok, então neste momento abro a minha mala e tenho isto aqui tudo, a que é que eu vou recorrer? É muito interessante, vou explorar. Obrigada, Ana. Meninas, alguém sai daqui com algo entalado no chakra da comunicação? Não? Então, vamos terminar. Quem está a seguir a academia, temos direto na sexta-feira. Se não conseguirem, está tudo bem, foquem-se no workshop. Peço desculpa, sexta-feira? Não é amanhã? Não, Ok. não, deixa-me confirmar. Não, eu confirmo depois, deixa estar. Eu pensava que era sempre às É quintas. sexta, Sofia. Este e o próximo são sexta, depois volta à quarta quando acaba a academia, acho que é algo deste género. Eu tenho no meu calendário que amanhã não, esta semana é sexta e na próxima semana é na quinta. Ok, pronto. É consultar. Mas ainda bem que dizes, porque senão amanhã eu estaria. Não. Bem, eu ia. Ok. Não, amanhã não será nunca porque eu vou para o Algarve amanhã, portanto amanhã não vou conseguir. Sexta-feira, embora esteja sozinha com os meninos, a partir deles às 9 horas já me dão paz, então vou conseguir fazer o direto. Na pior das hipóteses, terei que interromper o direto em algum momento para ir a algum quarto, mas normalmente isso não acontece. Então, queridas, uma boa noite, descansem. No Mercúrio retrógrado pede descanso e recolhimento, portanto, introspeção e reflexão. Por isso, respeitem os ritmos da natureza que também pulsa em nós, porque nós somos natureza, então estamos todos conectados. E é isso. Um beijinho. Bom sono, Maria José. Um beijinho. Até sexta.